Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma história incrível e espetacular. Ela foi psicografada por um espírito de muita luz na época em que eu estava num centro espírita kardecista aqui em Minas Gerais. Então, prepare o seu coração, porque eu não preparei o meu. E não assista sozinho. Vamos ao vídeo. O resgate do soldado Brás, o cão do inferno. Blackout foi um cão do exército brasileiro que participou da Segunda Grande Guerra Mundial, na Batalha de Monte Castelo, na Itália. Blackout era um cão pastor alemão manto negro, por isso o nome Blackout, cuja sua beleza encantava a todos. Ele nasceu em uma casa simples com crianças ao redor e era muito bem tratado pelos seus donos. E durante sua infância e juventude foi muito bem treinado por um jovem chamado Francisco, o filho mais velho de um casal muito simpático. O adestramento fez com que Blackout ficasse muito obediente e carinhoso com sua família na casa. Todos os amavam, até mesmo seus vizinhos, que diziam que ele era um cão maravilhoso. Na família eram 4 crianças, de 5, 9, 12 e nosso Francisco com 17 anos. Seus pais tinham entre 40 e 50 anos. Quando a guerra chegou para o Brasil, que foi obrigado a engajar no exército, e com ele seu cão de estimação, pelo fato de ser adestrado e muito inteligente. Ambos passaram por um intenso treinamento de guerra nas Forças Armadas. Blackout agora era o soldado Brás, que eram as iniciais de Brasil. Ele foi batizado assim pelos seus comandantes, com um nome de guerra. Sua missão era dar proteção a um pelotão de soldados e levar correspondências entre uma companhia e outra. No grande dia do desembarque, ambos foram designados para lutarem no fronte junto ao pelotão B. Então seguiram seus comandantes até a área de combate e lá começaram a travar as intensas batalhas contra os alemães. Muito sangue e morte se seguiram naqueles anos de luta. Brás foi obrigado a também fazer muitas vítimas de soldados alemães no campo de batalha. E isso foi minando seu cérebro lentamente. Brás usava um colete com o emblema do exército brasileiro e uma guia que somente Antônio poderia segurar e controlá-lo. Brás cumpria bem seu papel de soldado e já era um combatente ao lado de Francisco há 2 anos. Até que numa noite, o acampamento do pelotão B foi atacado por soldados alemães que se utilizaram de baionetas no intuito de tomarem vantagem numa batalha noturna, pegando de surpresa seus inimigos. Brás, na tentativa de proteger Francisco, que se viu alvo de uma baioneta alemã e não estava conseguindo se defender da fúria daquele alemão impiedoso, interviu para salvar a vida de seu dono, assim como já fizera anteriormente com muitos outros soldados. E num salto, pulou na garganta do soldado alemão. Mas na luta, o soldado puxou uma faca e o feriu gravemente. Ele matou o soldado alemão mesmo estando ferido e ficou entre a vida e a morte. Mas pelas graças de Deus, ele conseguiu se recuperar. Infelizmente, Brás não pôde mais voltar para a guerra e encontrar seu amado dono. Muito abalado mentalmente, Brás tinha visões e pesadelos do inferno que tinha passado ao lado de Francisco. Visões de bombas, tiros, gente morrendo ao seu lado. Isso fizera com que Brás aos poucos fosse enlouquecendo e se tornando um cão perigoso. Quando em casa, Brás havia se tornado um cão muito sério. Não brincava mais com as crianças, latia muito ferozmente para as pessoas e rosnava até para seus próprios donos. Os pais de Francisco ficaram preocupados no início, mas resolveram tolerar Brás, pois sabiam que ele ainda estava doente por causa da guerra e que iriam curá-lo aos poucos. Eles nutriam muito carinho e amor por esse cão. Sentiam muita gratidão por ele, até mesmo pelo fato de ele ter salvado a vida de Francisco em combate.
No dia das bruxas, onde as crianças brincavam e se divertiam mascaradas, uma vizinha de Francisco, que estava com seus 8 anos de idade, saiu de casa, atravessou a rua e passou correndo pelo portão de entrada em direção à porta da casa de Francisco para chamar sua amiguinha para brincar. Bem próximo à porta, no canto da varanda, estava Brás, deitado e dormindo. A doce menina passou gritando próximo a ele para que sua companheira abrisse a porta para ela. Ela vestia uma fantasia de bruxa, muito engraçada por sinal, e segurava um bastão mágico em sua mão. Brás se assustou com seus gritos e levantou-se. Ao olhar o bastão em sua pequena mão, logo lhe veio à mente a baioneta do alemão que atacou Francisco. Então ele rosnou e avançou contra a menina, mostrando toda a sua raiva e demência, com seus caninos expostos como um demônio enfurecido. Ele investiu sua ira direto na garganta daquela pequena jovenzinha, como fora antes treinado, exatamente como fez com o terrível soldado alemão na guerra, e a mordeu até a morte. Brás então foi levado pelos policiais, julgado e condenado à eutanásia. Sua morte foi rápida e indolor. Todos ficaram muito tristes com a morte de Brás, pois sabiam que ele não era totalmente culpado da morte da menina e que ele estava apenas muito abalado emocionalmente e cometeu aquele ato de desatino sem intenção de matar ninguém. Apenas achava que ainda estava na guerra e protegendo seu querido dono Francisco. Brás havia recebido uma medalha de honra ao mérito e foi enterrado com ela. Passado alguns anos, a guerra acabou e Francisco não voltou. Morrera em combate. Sua família ficou arrasada, mas nada podia ser feito. Brás e Francisco, ambos se encontram agora do outro lado do véu. Após a morte do soldado Brás, o cão do inferno, sua alma encontrava-se em um plano muito ruim e hostil, devido sua mente inferior ter ficado dementada por causa da guerra. Sua alma ficou vagando por entre espíritos maléficos e lugares sórdidos, até ser encontrado e feito refém nas mãos de seres malignos. Os magos negros, com suas mentes sombrias e ardilosas, o tornaram uma espécie de protetor dos portões do terceiro estágio do umbral. Brás, sob ordens dessas entidades infernais, caçava espíritos trevosos que sem aviso atravessavam o pântano da perdição, lugar esse sob o comando de criaturas ainda não encarnadas, e os arrastava para as cavernas e escombros de castelos que serviam de morada para essas bestas perdidas no abismo profundo da escuridão, e mantinha esses espíritos prisioneiros sobre torturas inimagináveis. Brás não era mais o mesmo quando em vida. Suas formas eram horrendas. Seus músculos e dentes haviam se transformado em algo monstruoso, com uma aparência terrível e bestial. No umbral, ele era um cão impiedoso, babava, rosnava o tempo todo como um lunático, e seus olhos, vermelhos como fogo, onde na penumbra se viam ao longe e afugentavam qualquer um não convidado que se atrevesse a adentrar aquele abismo maldito de perdição. Existiam outros animais ainda mais ferozes que Brás, mas ele era implacável e não perdoava nada nem ninguém que se pusesse em seu caminho. Assim, se seguiu por muitos anos a vida de Brás no umbral, mas algo iria acontecer e logo sua vida iria mudar.
Um resgate estava sendo planejado por mentores responsáveis pelo recolhimento de animais desencarnados. Esses mentores, obstinados, não deixariam Brás para trás de forma nenhuma. Isso era inaceitável para eles. Eram amantes fervorosos dos animais. Podiam até se comunicar com eles mentalmente, pois eram considerados mentalistas zootécnicos e podiam captar e compreender os sentimentos dos animais como ninguém. Eles residiam em uma cidade astral, no céu da Amazônia, que servia de acolhimento somente para animais. Eram antigos indígenas que, após o desencarne, se tornaram espíritos de grandeza pura e solidária para com esses seres tão especiais, inocentes e companheiros fiéis para nós. A cidade era muito grande, de uma natureza exuberante, onde animais de todas as espécies conviviam em perfeita harmonia e ordem. A situação de Brás exigia cuidado e atenção por parte desses habilidosos técnicos. A ideia surgida entre eles era que deveriam pedir autorização ao espírito maior, governador daquela cidade, para comunicarem-se com Francisco, que também já estava no plano espiritual e residindo na colônia Nova Esperança, localizada no céu de Minas Gerais. A ideia era de que Francisco deveria ir com eles até as profundezas do umbral. Mas eles não poderiam usar suas vestes luminosas, somente usariam suas mentes poderosas e equilibradas para que as vibrações pudessem ser controladas. Aí sim poderiam passar desapercebidos e suas presenças não seriam notadas por aquelas criaturas sórdidas e maléficas. De forma inteligente e estratégica, conseguiriam resgatar o soldado Brás. Seres inocentes, diziam eles, não podem ficar à mercê de entidades infernais e servir de instrumentos do mal para eles, forçando-lhes a fazer toda espécie de maldade para os espíritos humanos ali perdidos e desgarrados, e todos, sem exceção, merecem a misericórdia de Deus. Tudo pronto para o resgate, e o nosso querido Francisco chegara bem cedo em um aerobus que o trouxe de sua colônia até nossa querida Manaus. Os 4 iluminados mentores já estavam prontos para a jornada no abismo. Deram instruções rigorosas a Francisco e disseram que ele não se preocupasse, pois todos estariam a postos. Enfim, partiram, em concentração profunda, para que não fossem detectados por nenhum ser das trevas, que chegaram finalmente à entrada do umbral. Tiago então deu ordens, dizendo que Francisco permaneceria ali, junto ao mentor Marcos, e que no momento oportuno eles o chamariam. Então os 3 mentores desceram no abismo, passaram o primeiro estágio, o segundo estágio e chegaram à entrada do terceiro e último estágio. Ficaram horas andando entre solo lamacento e pútrido, onde espíritos rastejavam e suplicavam por misericórdia, mas nenhuma palavra dita, para que não perdessem a concentração. Logo à frente, eles pararam e escutaram ao longe um uivo muito alto que ecoou por todo o umbral. Os mentores visualizaram seus olhos brilhantes de um vermelho intenso ao longe. Eles se entreolharam e de imediato souberam que se tratava dele, o soldado Brás. Os mentores rapidamente se prepararam e formaram uma barreira de energia magnética e vibrações intensas positivas para que eles não corressem perigo. O cão rapidamente chega de encontro a eles, rosnando, de orelhas em pé e pelos arrepiados, olhos vermelhos e com uma aparência diabólica. Disse então Tiago aos outros iluminados que era chegada a hora, eles deveriam mentalizar e chamar Francisco para descer rapidamente ao seu encontro, pois eles haviam encontrado o cão Brás.
Em dado momento, surge à sua frente 3 magos demoníacos como nunca antes tinham notícias de existir. Eles flutuavam com seus mantos negros misturados à neblina escura e densa daquele lugar. Seus olhos eram avermelhados e suas mãos eram como garras em forma de dedos e unhas longas e pontiagudas, por onde escorria um líquido preto, viscoso como óleo e fedia como sangue podre. Seus pés davam a aparência de ossos e dedos pontiagudos como os de monstros voadores. Suas bocas eram muito grandes, e quando eles a abriram para ecoar o som mais infernal já capturado pelos ouvidos humanos, os mentores derramaram toda a sua força contra eles. As feições de nossos anjos se tornaram pura luz. Seus olhos se fizeram azuis de uma luz intensa como as das estrelas do céu. Suas mãos saíam jorros de raios luminosos, formando um imenso paredão de luz. E quando aquele som medonho saiu da boca das bestas, as nuvens escuras que pairavam sobre o umbral se transformaram em um rodamuinho gigantesco como um ciclone. O vento se transformou em furacão. Espíritos eram arrancados do chão e jogados para longe como se fossem folhas secas. Uma luz intensa, vermelha como sangue, surge da boca, dos olhos e das mãos dos demônios abissais. E antes que os seres nunca encarnados se aproximasse, Tiago falou a Francisco que se aproximasse do seu cão Brás, pois ele estava fora de alcance dos magos, e a linha tênue que o controlava estava cortada, e Francisco tinha que alcançar seu coração. O momento era agora. Francisco se aproxima do seu companheiro, se ajoelha e abre os braços. Com os olhos marejados de água, ele deixa lágrimas quentes caírem e escorrerem em sua face penalizada de dor. Nesse momento, suas feições angelicais se iluminaram, seus olhos brilharam e seu peito se acende como um sol azul. Em alto e claro som, ele falava: Meu amado companheiro Brás, tu fostes minha luz, meus olhos, e minha vida foi tua quando me salvaste daquele alemão enlouquecido de ódio. Teu coração ainda é meu, e meu amor ainda é seu. Venha para mim, não me deixes mais a te esperar, pois agora estarei contigo por todo o sempre. Pois eu nunca te abandonei, meu grande amigo. Tu fostes o mais fiel. Tu foste aquele que acendeu em mim a verdadeira chama do amor. Venha então, meu fiel amigo e companheiro. Esperei por ti durante muito tempo e não quero mais sofrer em saber que tu estás perdido nas mãos de feras e bestas infernais. Tu não és aquilo que dizem de ti. Aqueles que te chamam cão do inferno não mais te chamarão. Tu és minha luz, minha estrelatina. Te digo que o que aconteceu contigo quando encarnado, onde tu tiraste a vida de uma criança inocente, que já te foi perdoado, pois de uma flor te fizeram uma máquina de morte. Olhe para mim e sinta meu coração que bate com toda a força, te pedindo para voltar. A cada palavra dita por Francisco, o cão Brás lentamente se aproximava dele, e por fim seus olhos foram voltando ao normal. Seus pelos assentaram em seu semblante de fera e se transformou no de um cãozinho sofrido e carente de amor. Se aproximando e rastejando aos pés de Francisco, ele deita seu rosto ao chão e geme. Francisco o pega com muito amor e o deita em seu colo. E ali podia-se ver os pelos de Brás próximos aos olhos ficarem molhados de lágrimas.
Então Francisco em prantos tornou a dizer: durma, meu amigo Brecaute, pois tu não é mais soldado Braz, e sim aquele dócil e manso amigo ao qual nunca esqueci. E acima de tudo, uma criatura amada de Deus, que recebeu mesmo sua salvação e redenção. Venha, amigo, é hora de teu merecido descanso. Os mentores iluminados, como um sol, fazem aquelas criaturas diabólicas fugirem e se esconderem em suas tocas e cavernas como ratos imundos que eram. Rapidamente, eles olham e simplesmente não acreditam no que veem. Francisco, em pé, segurava no colo aquele cãozinho manso e sereno, dormindo como um anjinho do céu. Nesse momento, não se podia mais perder tempo. Então, rapidamente, eles subiram o abismo e regressaram, sãos e salvos, à cidade astral de Manaus. Ali, o cão Brecaute seria cuidado, tratado e colocado para viver e morar junto a outros animais que se tornariam seus companheiros até a próxima vida na carne. Francisco poderia visitá-lo quando quisesse, e disseram-lhe que, se acaso ele demonstrasse interesse em reencarnar um dia, mais uma vez ao lado de seu fiel amigo, Brecaute estaria pronto, esperando seu dono para mais uma jornada juntos. E assim termina mais uma extraordinária história de amor entre um ser humano e um cão de luz. Me desculpem pela emoção.